Então, eu queria agora apresentar a Karina Oliveira, né? Para quem não conhece, eu sei que tem a Luz. Oi, Luz, tudo bem? Que é uma convidada, e a Maíra também, né? A Karina está conosco desde o início do ano e ela é ativista, né? Pataxó, e ela é mestranda em pedagogia, né? Educadora, e ela tem uma militância, uma pesquisa em literatura indígena, que é o que ela vai apresentar para nós hoje. E eu queria também cantar um ponto para você, para te receber, Karina, se você me permite. É um ponto de caboclo da Umbanda, tá? Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Bem-vinda, Karina. Olá a todos e todas. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Quero agradecer também muito a Mariana, né, por essa apresentação, por esse primeiro contato, né, e por meio dela conhecer você e todo o grupo. Fico muito feliz de pertencer aqui ao Ateliê Terreiro. Bem, eu vou falar rapidamente. Eu até mandei mensagem para a Patrícia, mas eu não sei se chegou aí. Que aqui chove muito e eu tô só com a internet do celular, meu Wi-Fi caiu. Então vou tentar fazer uma fala não muito demorada Ah, para não correr o risco de acabar aqui. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. A Patrícia já me apresentou e eu pesquiso a literatura indígena, como já falado, e quando eu penso na literatura indígena, está muito ligado a toda a minha a parte da minha trajetória de vida, né? Sou pataxó, e por algum tempo, parte da minha infância, estive com o povo Pataxó e participei dos movimentos de cultura próprios. Para quem não conhece o povo Pataxó, parte do povo Pataxó é da região de Porto Seguro, na Bahia, e outra parte em Minas Gerais. E durante a infância, durante alguns anos, estive partilhando ali de movimentos de cultura. Quando retornei para o Rio de Janeiro, só um minutinho. Quando retornei para o Rio de Janeiro, naquele momento de ir para a escola, né? E já desde muito nova, já experimentei frases no sentido de agora você vai aprender coisas de gente de verdade. Então, desde criança, essas frases já me acompanhavam, né? E quando eu cheguei na escola, quando eu tinha qualquer problema que era resultado do olhar do outro, de problemas de aprendizagem, ou coisas do tipo, a minha ancestralidade era colocada ali como motivo dessa dificuldade. Então, eu já tive alguns problemas em relação não somente às outras crianças, quanto em relação aos próprios professores, né? De ser colocada de castigo e ali com o cocá representando por que eu estou de castigo. Mas esse é apenas um dos pontos. O ponto que me faz pensar em querer pesquisar literatura indígena é um ponto em que, na sala de leitura, eu ouvia diversas histórias. E quando eu perguntava se tinha história sobre os indígenas, que naquele momento eu chamava de índios, né? Por estar também imersa a todo esse imaginário que nos perpassa, nunca havia algum livro da temática indígena. E quando finalmente eu encontrei, era aquele completamente estereotipado, né? Em que eu não me enxergava ali em nenhum personagem. E aí, essas questões estereotipadas e mais essas falas racistas que já vinham ao meu encontro, né, de encontro, me fez, em algum momento da infância, querer apagar essa história, né? É claro que, de fato, essa memória, essa ancestralidade sempre me acompanharam durante toda a vida. Mas durante um bom momento, durante um bom tempo, eu fugia, né? Quando as pessoas, ali pela questão do fenótipo, vinham apontar, nossa, você é índia, e sempre num tom pejorativo, eu sempre
corria e tentava negar. E no ensino médio, eu não tive nenhuma aula que contemplasse a temática indígena de maneira muito direta, né? O que é algo que eu problematizo hoje também, principalmente partindo, né, da existência de uma lei, que é 11.645, que já contemplava durante o meu tempo do ensino médio. E quando eu chego na universidade, eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz pedagogia, eu concluí pedagogia em maio do ano passado e iniciei o mestrado em agosto do ano passado. E durante os 4 anos e meio, 5 anos de graduação, num curso de formação de professores numa universidade pública, eu não tive nenhuma disciplina em que a temática indígena fosse contemplada. Então, é algo que a gente precisa pensar a partir disso, como uma universidade pública não dialoga de maneira direta, né? Então, como a gente pensa na questão da diversidade, como a gente pensa em diversas outras questões. E ali começou, eu acredito que é uma reflexão um pouco maior. Eu não enxergava outras gentes como eu na universidade. E ali eu fiquei um pouco bastante incomodada. Eu não encontrava indígenas na universidade. Por que eu não encontrava indígenas na universidade? E a partir de articulação com um colega do centro acadêmico, nós procuramos alguns indígenas e achamos um número muito pequeno. Eu digo isso em relação ao campus, né, Praia Vermelha, e em relação à educação. E quando finalmente encontrei um colega que é indígena, nós ali começamos a conversar como nós podíamos pensar na questão curricular, né, do curso de pedagogia, já que ali estávamos no movimento de mudanças, de alterações no currículo. E, infelizmente, né, nós ainda temos que lidar com a questão do epistemicídio, que ainda é muito forte, né? Claro que a universidade é um local de potência, mas, ao mesmo tempo, ainda temos os nossos saberes não contemplados, não valorizados, ou sempre no campo do exótico, é sempre num campo que nós, de fato, não nos sentimos contemplados. Quando eu entrei na universidade, eu já sabia que na monografia eu queria tratar de alguma temática indígena. E não era por um interesse acadêmico, a princípio, nem um interesse político. Era, a princípio, um caminho de volta para aquilo que eu tinha vivido na infância. Só que como eu tinha dificuldade de falar sobre isso, eu enxerguei a monografia como uma desculpa acadêmica, talvez, para fazer esse caminho de volta. Então, desde o primeiro período, eu já sabia que eu queria tratar da temática indígena, mas não sabia em relação a quê. E eu pensei que durante a universidade, durante o curso de pedagogia, eu tivesse, de fato, um outro olhar. Eu imaginei que eu tivesse alguma disciplina que tratasse de maneira mais direta das temáticas indígenas, e não tive, né, como eu já disse. E aí, terminando já, faltando um ano para terminar a graduação, e a pressão de ter que escolher um tema para a monografia, a literatura indígena me encontrou. Eu não digo que eu encontrei a literatura indígena me encontrou, de maneira que eu até hoje não sei explicar, senão um momento, de fato, com os meus ancestrais, né? Por meio também de um sonho. Então, a literatura indígena se tornou, de fato, um caminho para esse reencontro com a ancestralidade. E esse caminho, eu vou até depois tentar compartilhar a tela para mostrar algumas fotos aqui para vocês. Comecei com alguns debates. É claro que na universidade nós temos questões políticas suscitadas, questões sociais, culturais, o que também, de alguma forma, me motivou a querer me aproximar de outros sujeitos indígenas. E me aproximei, primeiramente, com as mulheres indígenas, discutindo sobre o feminismo, e a partir disso comecei a me aproximar de outros parentes também. E aí eu faço aqui uma ponte em relação à aldeia Maracanã, que inclusive nesse momento se organiza, né, como universidade, e a aldeia Vertical, que fica localizada no bairro Estácio, aqui no Rio de Janeiro. E ali, em contato com alguns parentes, eu de fato comecei a me sentir de volta em casa. Como eu não me sentia representada em nenhum espaço social que eu circulava, eu de fato não me enxergava indígena. Eu sempre me declarava como descendente e jamais como indígena, até porque a própria história faz com que nós sempre
tenhamos esse movimento de falar que somos filhos, que somos netos, e nunca que somos indígenas. Essa questão do autopertencimento tem sido um processo diário. E através desse contato com essas lideranças, eu tive uma certeza maior do que tratar na monografia de final de curso e resolvi procurar uma professora da universidade que trabalhava a literatura. Quando conversei com ela sobre o que eu queria abordar na minha monografia de final de curso, ela rapidamente aceitou ser minha orientadora e falou que não trabalhava a temática indígena, mas que nós íamos aprender juntas. E eu, completamente descarregada de estereótipos, ainda assim, mesmo que vindo de uma comunidade indígena, ao mesmo tempo eu frequentei a escola, estava em outros meios sociais. Dia 19 de abril sempre foi um dia muito ruim para mim, porque eu sempre era caracterizada e isso era algo que, de fato, me incomodava bastante. Então, eu parti de muitos questionamentos, eu parti de muitos incômodos até fazer um recorte de fato. E aí eu faço um recorte também em relação à Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, que eu fui em 2017, onde anualmente tem um encontro dos autores indígenas, e ali eu pude conhecer o Daniel Munduruku, que é um autor indígena, o Cristino Apixana também, e aquele contato ali, acredito que também me proporcionou reflexões. Foi uma tarde inteira com esses autores indígenas, com alguns debates. Tinha também uma outra autora chamada Aureta Tabajara, e ali nós começamos algumas conversas. Bem, esse contato se estendeu ainda mais por conta das literaturas indígenas que eu comecei a ler. E aí, por que eu estou fazendo esse caminho um pouco? Eu acho que é importante entender como foi esse processo até a literatura indígena. Eu acredito que tem uma relação até com o que seja a própria literatura indígena. Eu vou falar um pouquinho como é que foi a minha pesquisa de monografia, porque ela se estende também para a pesquisa do mestrado. Mas antes, eu acho que é bastante importante, quando a gente fala de literatura indígena, lembrar que ela é fruto também do movimento indígena, que ali foi na década de 1970, 1980, onde as lideranças indígenas de diferentes povos, né, por lutas já passadas, começaram a se articular de maneira mais direta, a partir do momento que se perceberam dentro de uma sociedade maior. E nós temos vários nomes, como Ailton Krenak, também temos o Marcos Terena, inclusive tem uma frase muito conhecida do Marcos Terena, que é: eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. E isso vai muito ao encontro ao discurso da integração, né, onde você tinha esse seu pertencimento comprometido na medida em que você se tornava brasileiro, né? É muito dentro de uma perspectiva ainda tutelar daquele momento. Então, a literatura indígena ela é fruto da Constituição de 88, né, que foi fruto desse movimento indígena, o capítulo 231, que é o capítulo dos índios. E a partir disso, a literatura indígena ela ganha uma força maior a partir da década de 1990, onde surge a literatura indígena contemporânea com maior força. E aí, por muito tempo, nós fomos considerados povos ágrafos, né, povos sem escritas. No entanto, Daniel Munduruku e outros autores indígenas, eles falam que a literatura indígena ela é milenar, né, se nós pensarmos nos nossos grafismos. E a literatura indígena ela tem um conceito para esses autores de cultura, ou seja, abrange as manifestações culturais dos povos. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso e não centrarmos somente na questão escrita, que ela surge para os povos indígenas a partir desse contato com o colonizador, também como uma maneira de resistência. E aí, voltando um pouco para a questão da monografia de final de curso, eu fiz um recorte em relação a um programa que é chamado Programa Nacional Biblioteca da Escola. E aí eu fiz um recorte dos anos 2008 ao ano 2014. E aí, por que eu fiz esse recorte em relação a esses anos? O PNBE, o Programa Nacional de Biblioteca da Escola. Quando eu falei no início que me incomodava muito na minha educação infantil não ter acesso a esses livros com temáticas indígenas, eu levei isso para a universidade. Então, eu queria ver se as crianças das escolas públicas do território nacional, cadastradas no censo escolar, tinham acesso
por meio da distribuição e seleção dos livros a literaturas indígenas ou não. Então, eu parti de um ponto pessoal para tentar entender uma questão política que de fato eu achei importante. E aqui eu não vou conseguir transmitir a tela para vocês, que eu estou aqui no notebook, mas depois eu vou mostrar algumas fotos, que eu acho que é interessante também. E aí, o ano de 2008 é o ano que marca a Lei 11.645, né? No caso, ela foi alterada em 2008, e eu fiz um recorte em relação ao ano de 2014, que é o ano em que o programa ele sofre uma instabilidade e ele chega ao fim no início de 2015. Inclusive, é interessante a gente falar um pouco que em 2015 teve um edital para autores indígenas, para literaturas indígenas. Mas o programa, infelizmente, não teve uma continuidade. Então, o que seria um ano marcante para nós, de fato, não aconteceu. E essas literaturas, elas foram selecionadas pelo CEALI da UFMG, o que justifica uma qualidade em relação a essas obras distribuídas. E eu vou falar um pouco, de maneira bem breve, como se deu essa pesquisa de monografia, esse trabalho, na verdade, né, de monografia de final de curso, em que as minhas questões foram: o PNBE, ou seja, o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, tem selecionado e distribuído livros de temática indígena para as escolas públicas brasileiras de educação infantil e anos iniciais de ensino fundamental? E aí, mais uma vez, eu faço um reforço em relação à existência da Lei 11.645, né, que traz a obrigatoriedade não só dos estudos em relação à temática indígena, como afro também. E essa obrigatoriedade, ela não se estende para a educação infantil, mas nós temos um documento chamado DCNEs, que eu não sei se vocês conhecem, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em que não se trata de uma lei, mas de uma diretriz que traz a necessidade da apropriação, digamos, eu estou dizendo nos termos do documento, né, que traz a necessidade da apropriação das culturas indígenas para as crianças de 0 a 6 anos. Ou seja, nós temos uma lei que traz a obrigatoriedade e temos uma diretriz que direciona que essas crianças tenham contato com essas temáticas. E por que a literatura? Quando a gente pensa na educação infantil, por exemplo, é uma das vertentes, né, essa presença da literatura. E eu queria também saber como que o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, por meio da seleção e de distribuição dessas literaturas, contribuiu para o acesso das crianças às culturas dos povos indígenas. E aí, o objetivo era identificar nas listas dos anos se havia presença de literaturas indígenas ou não. O meu referencial teórico é composto por Antônio Cândido, Tiel, Graúna e Munduruku. Esses foram os principais. Graúna e Munduruku são indígenas, Tiel e Cândido não. E aí a minha metodologia foi uma revisão bibliográfica sobre a literatura indígena e a literatura infantil, pesquisa documental na legislação brasileira e a identificação nas listas do PNBE em relação a esses livros. E aí, falando um pouco sobre a literatura indígena, eu gostaria de fazer algumas diferenciações. Quando eu falo da literatura de temática indígena, em relação às literaturas que trazem, como o nome já sugere, as temáticas, mas não foram escritas por sujeitos indígenas, não foram produzidas por sujeitos indígenas. Então, a gente chama de literatura de temática indígena. Em relação à literatura indígena, ela tem alguns pontos. É muito comum que nas escolas, eu já participei de alguns eventos com os professores, que eu vou mostrar as fotos para vocês também daqui a pouco, e é muito comum que na própria sala de leitura ou na biblioteca, todo livro que trata da temática indígena é considerado literatura indígena. E nós, na verdade, nós temos a literatura indigenista, a literatura indianista e a literatura indígena. A literatura indianista, ela traz a questão da formação da identidade nacional, quando por meio da literatura, essa formação da identidade nacional é construída. Então, nós temos o período romântico, nós temos aí José de Alencar, Gonçalves Dias, ou seja, toda uma visão que para nós, sujeitos e povos indígenas, de fato não nos contempla. Nós temos a literatura indigenista, que é uma literatura que visa informar não indígenas sob o olhar também de não indígenas. Então, nós temos aí Darcy Ribeiro e outros pesquisadores
que iam até as aldeias, iam até as comunidades para pesquisar o que acontecia ali, para informar a sociedade nacional. Ou seja, havia uma tentativa de comunicação, mas o indígena, ele não era protagonista da história. O indígena, ele não era o narrador, ele era o informante. E a literatura indígena, que ganha força em 1990, que traz essa produção feita por sujeitos e povos indígenas como uma maneira de retomar as histórias, né, que foram apagadas, que foram ali silenciadas, né, essas vozes, né? A Graça Graúna, ela fala que a complexidade dessas vozes que foram exiladas por tanto tempo, né? E aí nós temos o Cacaverá, Jecupé, a Eliane Potiguara, o Daniel Munduruku como alguns dos fundadores, digamos assim, da literatura indígena. E aí a literatura indígena, ela pode ser individual ou de caráter coletivo. E aí, inclusive, a questão da autoria, ela é bastante dialogada, ela não chega num consenso em relação aos autores indígenas, porque alguns dizem que a autoria é do povo, mas nós sabemos que os sujeitos indígenas também criam novas histórias. Então, a questão da autoria é algo muito debatida, né? Em relação também ao ponto que, antes dessas produções, de fato serem individuais, elas eram muito coletivas, mas na medida em que elas eram muito coletivas, não tinha um narrador, ou seja, as subjetividades ali não eram reconhecidas. Então, aquela produção também, ela era pensada como uma forma de apagamento, na medida em que não eram reconhecidos esses sujeitos que, de fato, produziam essas histórias. E aí nós falamos aqui um pouco sobre as leituras do termo índio, e aí eu falo em relação ao meu referencial teórico, em especial Daniel Munduruku, né? E aí nós entramos aqui no período colonial, onde o índio ele é visto e escrito à margem da história. E ele é incompreendido em seus valores, ele é considerado selvagem, primitivo, bárbaro. Ele é diferente, ele deve se conformar, tanto no sentido de dar-se por vencido, quanto no sentido de se formar em relação aos valores e ideais do colonizador. E aí nós temos a questão do bom selvagem e outras literaturas, né, que eu já falei anteriormente. E aí eu vou falando aqui rapidamente, né, sobre o olhar romântico no século XIX, onde essa figura do índio é tão idealizada que ao ponto de heróis e cavaleiros medievais. E aí, na década de 1960, o movimento político das nações indígenas norte-americanas ganha uma visibilidade, né, e o movimento literário ele ganha impulso. Passando aqui, a literatura indigenista. Se vocês quiserem, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, que eu estou tentando falar, eu tô com medo da de acabar, tá bem? Tá bom. Então, vocês podem me parar, qualquer coisa. Incrível. Incrível. Tô achando incrível, gostando muito. Ai, que bom, Liane. E aí, antes de eu entrar aqui nas listas, eu quero tentar mostrar para vocês em algumas escolas que eu fui. Patrícia, como é que eu faço para compartilhar aqui, por favor? Eu acho que, deixa eu ver aqui, eu botei vários participantes podem compartilhar. Agora você pode compartilhar. É só apertar aqui nesse negócio verde? Compartilhar tela, isso. Tá. Tela, né? Isso, aí você escolhe o que você quer mostrar aí. É bom estar com as imagens abertas, mas se não tiver, tudo bem também. É iniciar a gravação, é isso? Não, compartilhar tela embaixo. Tá, achou? E aparece fotos. Aí é iniciar a gravação? Deixa eu ver se eu consigo, não sei. Tá aparecendo alguma coisa? Não, por enquanto não. Eu acho que eu não sei fazer isso. Peraí. Só um pouquinho, gente. Ah, não, tranquilo. Ajuda, Patrícia. Ajuda aí, Patrícia. Não foi, né? Assim, Ainda acho não, que Karina. compartilhar tela fica uma mensagem vermelha e uma verde, não é isso? Que quando você
Aqui para mim não está aparecendo compartilhar tela, mas aí depois aparece fotos, Zoom, é Zoom, né? É Zoom, nós estamos no Zoom. Peraí, deixa eu ver se vai. Agora foi? Foi. Tá, deixa eu tentar mostrar aqui. Aí vocês vão me falando, por favor, se está aparecendo alguma coisa. Apareceu uma foto sua. Você abriu o Instagram, né? Tá. Isso. É que tem algumas fotos do Instagram pessoal que eu quero mostrar para vocês. Vocês conseguem me ouvir? Sim, né? Sim. E eu comecei a fazer algumas oficinas com as crianças. E aí eu comecei com uma escola municipal localizada na Lagoa. Também participei contando histórias para as crianças de educação infantil, justamente pensando na questão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Deixa eu fechar aqui. E eu acho que agora dá para eu entrar aqui no outro para vocês conseguirem olhar. Então, o meu contato maior também foi num congresso que eu participei na Universidade de Brasília, onde eu apresentei parte da minha monografia de final de curso. E lá eu também pude ter um contato com as lideranças indígenas. Aqui vocês veem um vídeo com a Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá. Eu não sei se vocês conhecem, mas elas são lideranças indígenas. E esse movimento ele se estreitou muito por conta disso, né? Aqui nós temos a Sandra Benites, que é curadora do MASP. Deixa eu ver se tem alguma coisa das escolas. Aqui foi uma escola particular, localizada na Tijuca. Aqui já era com turmas de ensino médio. E aqui foi um final de um sarau. Enfim, algumas apresentações nas escolas. Aqui foi uma escola EJA, né? Modalidade EJA. Aqui também com alunos do ensino médio. E aqui foi no Colégio Pedro II. Infelizmente, eu não tenho outras fotos aqui que eu consiga mostrar que eles estejam com o rosto tampado, né? Aqui foi na Biblioteca Parque da Rocinha, onde eu pude conversar com educadores e educadoras. Eu acho que... Parou a transmissão? Parou. Acho que foi, né? Eu tentei mostrar rapidinho. Não foi muito legal. Compartilhar. Desculpa, Karina. Eu posso aproveitar e compartilhar a tela aqui que eu tenho com as lives para mostrar o seu. Sim, eu só vou falar só mais um pouquinho, aí eu peço para compartilhar, pode ser? Pode. Tá. E aí, falando um pouquinho das listas, começando do ano de 2018. O Programa Nacional de Biblioteca da Escola, em 2008, distribuiu um total de 160 obras. Desse total de 160 obras, apenas 4 eram de temática indígena. E aí, quando eu falo de temática indígena, é justamente aquelas que não foram escritas por autores indígenas. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês olharem, que é um índio chamado Esperança, que é um livro que é interessante. E aí algumas pessoas costumam perguntar, mas quando é um livro de temática indígena, é um livro que a gente pode apresentar para as crianças? Sim, e nesse caso nós temos o PNBE, que passou por uma avaliação restrita pela UFMG, então isso justifica a qualidade também dessas obras. Ou seja, no ano de 2008, nenhuma literatura indígena, que é o ano em que nós temos aí a Lei 11.645, né, que foi alterada. No ano de 2010, foram distribuídas um total de 200 obras, e dessas 200, 2 títulos de temática indígena. Então, novamente, nós temos aí nenhuma literatura indígena. E mesmo a de temática, né? Se a gente pensa que o total distribuído foi 200 e apenas 2 de temática indígena, é algo que, de fato, a gente precisa refletir, né? No ano de 2012, nós tivemos um total de 200 obras distribuídas para o ensino fundamental. E aí, quando eu falo ensino fundamental em relação aos anos iniciais, e nenhuma literatura indígena. Nós temos 3 de temática indígena. No ano de 2008, eu pulei uma aqui. Nós temos uma literatura indígena que se chama Catando Piolhos, Contando Histórias, que é do Daniel Munduruku, que é um dos maiores expoentes de literatura indígena contemporânea.
E voltando aqui para o ano de 2014, um total de 200 obras e apenas uma de temática indígena e uma literatura indígena, que é essa daqui, Cara o Tatu, do também Daniel Munduruku. Ou seja, nós temos uma... É claro que eu estou falando aqui de maneira muito breve, né? Mas nós temos, além de um número muito reduzido, nós não temos uma diversidade de autores indígenas. E aí isso nos faz refletir sobre diversas questões que meu trabalho não contemplou. As editoras não enviaram, não participaram do edital, não foram publicados livros. São vários questionamentos que não foram o recorte da minha pesquisa aqui na monografia. Então, a presença das obras de temáticas indígenas em todos esses anos, a gente não pode falar que não tem, mas a literatura indígena mesmo é um número ainda mais reduzido, né? Então, isso indica também uma pouca representatividade, indica, de fato, essa não presença de maneira mais intensa. E essa literatura indígena, ela, como eu já disse, é um dos caminhos em que nós reafirmamos essa nossa cultura, demarcar tudo isso diante de olhares próprios, de acordo com os nossos meios, de acordo com os nossos códigos. E falando um pouquinho agora do mestrado, só para eu terminar aqui daqui a pouco, a intenção no mestrado era realizar oficinas em algumas escolas públicas municipais aqui do Rio de Janeiro, pertencentes ao complexo de professores, que são escolas parceiras da UFRJ. Porém, com essa questão toda, esse trabalho vai ficar completamente inviável, tendo em vista que eu defendo em maio do ano que vem. Então, nós tivemos aí que pensar o que faríamos. E aí surgiu... Na verdade, tem surgido outras ideias. Mas antes de falar um pouco sobre isso, é bacana falar um pouquinho da página que eu criei nesse período de quarentena, porque como eu fazia oficinas com os professores e com as crianças antes desse período, com a quarentena não pude mais ter esse contato com elas e eles. Então, eu achei que a página fosse um espaço para tentar divulgar de alguma forma, né? Tentar contribuir um pouco com essa causa e de maneira ainda mais intensa em relação à literatura. Então, eu tenho feito algumas lives com alguns autores indígenas e outros sujeitos indígenas. E aí, Patrícia, eu vou pedir para você transmitir, se você conseguir, por favor. E aí, enquanto a Patrícia vai transmitindo, eu vou falando rapidamente os nomes. Aí nós temos o Ailton Krenak. Essa nossa conversa aconteceu no dia 11 de junho e foi muito bacana porque o Ailton, nós conversamos principalmente em relação ao Amanhã Não Está à Venda e ideias para adiar o fim do mundo. Então foi uma conversa muito, muito bacana, foi uma conversa muito agradável. Pode passar, Patrícia, por favor. Ontem nós tivemos a Aurita Tabajara. Ontem tive a oportunidade de conversar com ela. Inclusive a Aurita, né, que eu comentei aqui mais ou menos no início, que foi uma das primeiras, acho que foi a primeira mulher indígena da literatura que eu tive a oportunidade de conhecer. Ela é cordelista e ela veio do Ceará. O livro dela, que é Coração na Aldeia, Pés no Mundo, trata um pouco disso, né? Traz alguns traços aí de autobiografia. Então, é uma história realmente marcada por lutas. É saída dela para São Paulo e agora ela retornou para o Ceará. Pode passar, por favor. E aí nós temos a Magda Pucci, que ela não é indígena, mas eu achei muito interessante trazê-la, porque ela pesquisa as músicas dos povos indígenas brasileiros e ela tem todo um trabalho junto aos sujeitos e povos indígenas. Então foi muito interessante. Ela é diretora de um grupo chamado Mauaca. E aí, eles já têm longos anos aí de estradas com apresentações. Eles recriam as músicas indígenas. Pode passar, por favor. Nós temos a Márcia Cambeba. Nós conversamos no dia 8 de junho. Ela é poeta e foi uma conversa também muito bacana. Nós conversamos um pouco sobre
A mulher indígena, ela faz um trabalho muito interessante com as mulheres indígenas. A Aurita Tabajara também, eu esqueci de falar. E ela fala muito sobre essa questão de estereótipos. Quando ela foi para a cidade, é comum que a gente ouça, ainda hoje, que o indígena, quando ele vai para a cidade, ele perde a identidade, né? E é algo que está muito, de maneira ainda muito intensa nesse imaginário social, onde o não indígena sempre quer indicar um local onde o indígena tem que estar. No entanto, as nossas memórias, o nosso território também faz parte de nossas memórias, e não necessariamente um território físico, né? Pode passar, por favor. O Nancupé, Tupinambá Fucaxó, nós conversamos no dia 3 de agosto, e ele tem um livro que fala sobre a questão jornalística, como os comunicadores eles podem tratar da temática indígena, então também é um livro muito interessante. Esses livros eu posso indicar depois para a Patrícia, ela pode passar para vocês. Pode passar, por favor. Nós temos a Aline Pachamama, ela é idealizadora de uma editora voltada para a publicação de obras de mulheres indígenas e não indígenas. Então, ela traz uma história muito, muito bonita, né, do povo Puri, que foi um povo considerado extinto. E aí, por meio dessa obra, Boacé Uchô, ela traz um resgate de memória desse povo Puri. Então, é um trabalho que também dialoga com a escola, né? E esse movimento de pertencimento, de dizer eu sou Puri, aqui a Serra da Mantiqueira tem o povo Puri. Então, foi uma conversa também muito bacana. Temos a Célia Chacriabá, que ela é ativista, ela é escritora, ela é doutoranda em antropologia social. E nessa conversa com ela foi muito interessante, porque nós compartilhamos algumas dores na universidade, e um pouco dessa solidão, de alguma forma, que em algum momento, com certeza, parentes indígenas também sofreram, né? Inclusive, nós conversamos um pouco sobre... agora eu esqueci o nome da universidade, mas é uma universidade, a Unicamp, se eu não me engano, em que agora tem os vestibulares, né? Já tem algum tempo, vestibulares específicos, né, para estudantes indígenas, e nós conversamos justamente sobre essa questão do acesso, né? E também sobre a importância não somente do acesso, quanto da permanência. E aí não somente o acesso no sentido do vestibular, mas de termos também as nossas memórias, os nossos conhecimentos ali contemplados também pela universidade, e a permanência, que é muito importante. Eu, por exemplo, não me autodeclarei quando estive na graduação, mas os poucos estudantes indígenas que eu conheci de outros cursos, eles tinham muitas dificuldades, né, em relação à permanência na universidade, porque eles vinham das suas aldeias, moravam em repúblicas e não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Então, o número de evasão, é claro que de maneira muito informal, pelo que eu fiquei sabendo, de fato era muito alto. Então, essa presença indígena, na universidade, ela depende também de uma permanência. Pode passar, por favor. O Daniel Munduruku, que é um dos maiores expoentes da literatura indígena, eu acredito que todos vocês conheçam ou já tenham ouvido falar sobre ele. Eu acho que já acabou. Não sei se tem mais alguém. Tem a Júlia. Temos a Júlia do Rico, que ela é escritora macuxi, e ela também é doutoranda, ela é pesquisadora também da literatura indígena. Inclusive, ela foi a primeira pessoa que eu conversei. A Júlia do Rico e eu temos um canal no YouTube chamado Literatura Indígena Brasileira, onde colocamos as nossas conversas com os autores indígenas. Então, quem quiser conhecer, pode conhecer por meio do YouTube também. Eu acho que acabou, né, Patrícia? Deixa eu ver, peraí. Tá. Pô, acabou. E aí, falando realmente agora para fechar, eu trago aqui a contribuição do Antônio Cândido, que ele fala que conhecer histórias, lendas, canções é entrada fundamental nas culturas e para também desenvolver consciências. E aí, Antônio Cândido, ele defende, né, que a literatura é uma importante manifestação cultural dos povos. E ele diz que não há sequer um povo que não tenha a literatura, né? E a literatura inclui todas as criações de toque poético, ficcional,
em todos os níveis de uma sociedade, em todas as culturas. Então, também, além da contribuição do Daniel Munduruku, que traz a questão da cultura e da nossa escrita em relação ao movimento cultural, tem uma contribuição também do Antônio Cândido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Que a literatura indígena é esse lugar também para a enunciação e para a expressão indígena e da reafirmação da resistência. Então, a literatura indígena, ela também é um lugar que nós resistimos, né? Os nossos corpos de ação políticos e essa luta em relação à demarcação dessa fala tem sido constante. E aí, uma coisa que eu sempre ouço falar, principalmente nas escolas que eu já estive, não pode ser só literatura. Não. Por que tem que ser literatura indígena? E também vai muito ao encontro dessa demarcação de território, né? Então, nós estamos ali demarcando que é literatura indígena. E mesmo quando o autor indígena, ele não traz uma história, digamos ali, de maneira muito direta em relação ao povo, não deixa de ser literatura indígena, porque envolve toda uma cosmovisão do sujeito que escreve. E a literatura indígena é um movimento de autoexpressão e de autovalorização das nossas ancestralidades e a luta, mesmo que simbólica, né, pela nossa demarcação de terra, que é uma das nossas, que é a nossa principal luta, na verdade, né? E é também um espaço de resistência simbólica. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Então, para fechar mesmo, agora do mestrado, é muito provável que meu Instagram contribua para essa pesquisa. É um momento em que nós estamos aí nos reinventando em relação a isso. E acho que vai ser um espaço bacana trazer essas vozes desses autores indígenas que eu tive a oportunidade de conversar como protagonistas também, e justamente trazer essa questão do livro, né? Porque o livro, ele já tem uma questão da acessibilidade muito maior do que o autor indígena ir em uma escola. O livro, ele chega em várias partes. E com as redes sociais e com a internet, isso ainda fica mais difundido, né? E aí, para finalizar mesmo agora, eu vou mostrar alguns livros aqui para vocês, que eu indico para educadores e pesquisadores. E aí, esse aqui tem o Mundurucando 1, do Daniel Munduruku. Mundurucando 2. Nós temos aqui a literatura indígena brasileira contemporânea, que foi organizado pela Júlia Dorrico. Nós temos aqui uma antologia que não é literatura indígena, traz contribuições muito interessantes. As trilhas literárias indígenas, que acho que é bem interessante para quem atua em sala de aula. Esse daqui é um livro que faz parte, é um dos meus principais referenciais teóricos, que é a Graça Graúna, ela é indígena, Contrapontos da Literatura Indígena Contemporânea no Brasil. Deixa eu resumir aqui. Pele Silenciosa e Pele Sonora, que também é um dos meus principais referenciais, que é da Janice Thiel. E o último aqui que eu vou mostrar para vocês é o caráter educativo do movimento indígena, que ajuda a gente a entender como foi esse processo até a literatura indígena. E tem um outro aqui que não tem a ver com o que eu falei aqui agora, mas é muito interessante, que se chama Tainô, que é um livro polilingüe da Aline Pachamama, justamente porque é um diálogo intercultural. Então, aqui, as crianças de diversos povos e crianças também que falam a língua portuguesa conseguem ter acesso a essa literatura. Então, também é uma forma que a autora encontra isso na fala dela, de democratizar e também de demarcação dessa fala. É muito comum que, em relação à própria escola indígena, a questão do material didático, ela ainda é uma luta, porque nós temos crianças de povos completamente diferentes que recebem o mesmo material, ou que escolas de um determinado povo receba materiais de outras crianças, e aí elas não entendem nem o que se passa em relação à cultura, né? Nós temos aí, por exemplo, o tronco linguístico Macro-G e Tupi. Então, não necessariamente ali eles vão conversar. Então, também tem sido uma luta, de fato, ter a garantia, porque a existência da lei, a existência desses direitos, de fato, existe, mas essa garantia se dá também por meio de políticas públicas. Então, isso tem sido a nossa luta, assim como a luta em relação aos territórios. Bem, eu acho que eu falei aqui brevemente.
o que eu queria conversar aqui com vocês. E eu agradeço mais uma vez o espaço, agradeço a todos e todas. Maravilhoso, Obrigada. maravilhoso. Alguém quer comentar, fazer algum comentário? Eu fico muito feliz sempre de ouvir a Karina, porque ela me dá muita esperança, porque ela é muito sábia, ela é muito jovem, ela é bem mais jovem que eu, é uma parente, uma irmã mais jovem, mas com uma sabedoria e com tudo que está acontecendo agora, eu escuto ela falar e com essa energia, com esse jeito e tudo, eu acho que não vão conseguir fazer o que eles pretendem, né? Aquele negócio que combinaram de matar a gente, mas a gente combinou de não morrer, né? É isso. A gente tem história bem diferente, encontrei ela na internet, mas ela teve um acolhimento maravilhoso comigo. Ela tem uma trajetória que ela veio mais para a cidade, para tudo. Eu sou da cidade, então é um outro tipo de história, de situação, mas não me declaro indígena ainda, porque eu acho que, nem sei se eu vou me declarar, se isso é importante ou não, mas eu estou extremamente junto com todas as causas indígenas, e porque eu não sei como que né, tem várias questões aí, mas assim, toda vez que ela fala e tudo que ela faz, eu fico muito feliz, porque eu fico com esperança que as coisas vão dar certo. Obrigada pelo carinho, Mariana. Estamos aí na luta. Hoje, que fala importante da Mariana também, e da Karina. A Karina é não sei. É uma potência, né? É uma coisa. É uma coisa. Essa mulher, se deixar ela fica contando histórias maravilhosas para a gente aqui o tempo todo. Que coisa linda, que muito bom. Agradeço também, Karina. Assim como o Joseval fez antes, Karina também nos trouxe um outro mundo que é nosso, Também. que é nosso, mas que eu, no caso, tenho uma distância, né? Mas não queria ter essa distância. Quero me aproximar, mas, por exemplo, a Karina, no seu trabalho agora de pesquisa, das imagens que eu vi ela dentro de sala de aula, ou encontrando professores e alunos, que coisa mais linda, que coisa mais rica, gente. Que coisa mais transformadora, hein? Exatamente. Se eu tivesse tido isso, bom, eu estou procurando e eu acho que ainda posso, ainda é tempo de encontrar, né? De fazer esses encontros, de ir ao encontro. Mas eu fico pensando, imaginando, se eu tivesse tido esse encontro lá nos meus anos nascedouros, nos meus anos... Não, né? Demorou tanto tempo e a gente aqui no mesmo país, a gente no mesmo território e falando de coisas muito próximas, muito comuns, ancestrais, e nos impedem de fazer isso. Eu sou dos anos 70, sou nascido em 70, e aí fiquei me alimentando do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ok, em alguma medida tem ali a sua importância, mas, uau, o que essas matrizes, esses povos têm, nos trazem, fizeram, seguem fazendo, reverberando, é uma coisa, é um poço sem fundo, né? É pensar na galáxia, é pensar no cosmos. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado, Mariana, Joseval, igualmente, novamente. Obrigado a todos que estão aqui. Que coisa linda. Karina, segue nessa caminhada aí que é tão bonita. Vamos seguir nessa caminhada. Precisa.
esse país aqui precisa Eu dessa acho que força. ela está seguindo, ela tá partindo de adiante. Eu tive na universidade muito tempo. A gente já conversou sobre isso. Eu sou antropóloga. Dentro da antropologia, eu cheguei a cursar o doutorado, eu não cheguei a defender porque eu fiquei grávida, eu tive problema, enfim, de saúde. Mas eu sou diretamente descendente de indígena. Minha avó era guarani, o meu pai, eu acho que foi morto por ser considerado indígena, não podia estar com uma mulher branca, numa situação absurda. Então, eu acho que quem morre por ser índio tem que ser, você ser índio. Então, é considerado indígena também, né, Karina? Então, assim, quando eu vejo ela, me dá esperança. E eu vejo que na própria universidade, aos poucos, embora não tenha, é uma solidão extrema. Mesmo no curso de antropologia, que eu tive várias cadeiras sobre questões indígenas e tal, toda vez que eu mencionar, eu não podia mencionar a minha história, são histórias muito caladas e muito silenciadas. Você não pode falar nem da sua história pessoal, nem da história, né? E eu vejo assim um avanço quando eu vejo ela. Eu vejo que há futuro. Eu sinto a mesma coisa, Mariana. Sinto a mesma coisa. Concordo absolutamente contigo. Eu sou de E essa, 74. e essa mesma solidão senti eu, enquanto afrodescendente, homens e mulheres afro, também dentro da universidade, também estamos assim. Também esse é a nossa realidade. É de uma solidão imensa. Quando eu estava ainda na universidade, já tinha começado a surgirem grupos afro, mas assim, de indígena não tinha ninguém, era só eu. E eu é um caso muito peculiar, né? Porque a minha história no meio, sou eu perdi a minha referência, mas eu guardo dentro de mim a memória. Esse espelho aqui, ó, é o espelho da minha bisavó, tá escrito Salomé, da indígena, da Salomé que chamavam de Índia. Então, como Karina falou, tá tudo o nosso território, a nossa memória, né, Karina? Não nos tirarão Porque isso. isso é o que me dá chão, sabe? Inclusive agora, nesse momento. Se eu não tivesse isso, não sei o que seria, né? Então, parabéns, Karina. Parabéns. Eu achei incrível, Karina, a diferença entre as literaturas que você trouxe para nós. Eu não, claro, em parte eu já tinha sacado isso, né? Mas acho que você trouxe dados a mais, assim, né? Que eu achei interessante. Eu nem sei quantas divisões você fez, acho que umas 4, né? Que você fez a diferença entre literatura a indígena, feminista, 3. Isso, indígena, indianista e indigenista. Isso. Muito importante para marcar essa resistência, né? E esse protagonismo das comunidades indígenas, né? Fazer essa diferença, né? A gente lê geralmente para o vestibular, lê na escola, lê o quê? Quando lê alguma coisa, né? Lê José de Alencar, né? Lê Iracema, lê o Guarani. Eu li todos eles. Eu li. É aquela literatura romântica que a gente compreende dentro daquela época, mas é algo assim que, inclusive, até, né, Karina, coloca a gente numa posição assim de exotismo e de alteridade, de você ser sempre um outro, muito selvagem. Quando eu falo disso, eu falo sempre como isso se reproduziu. Por exemplo, mesmo na época do meu pai, ele foi posto num colégio interno para ser domesticado, né? Porque era considerado selvagem, enquanto pela família, por tudo. São padrões que se reproduzem até hoje. A indigenista geralmente é quem já vai tentar fazer essa ponte, né? E a indígena só é agora que
realmente existe voz, né? Existe é o sujeito que a gente fala, da Carolina de Jesus, que a gente já conversou em outros debates, né? Uhum. Inclusive, tem o livro da Aurita Tabajara, que eu conversei ontem, que ela faz uma crítica em relação a Iracema, nos cordéis. Então, é bem interessante também, não sei se alguém tem esse livro, mas é bem interessante a leitura, porque ela problematiza, né, essa figura da Iracema. É bem interessante. Legal. Nos Estados Unidos da Pocahontas, né? Uhum. É uma coisa que eu acho que muitas mulheres também misturadas, afrodescendentes passam, que é dessa exotização e de um consumo, né? Principalmente quando a gente é mais jovem e querem colocar a gente sempre numa posição muito, muito incômoda e muito desagradável, né? Muito objetificada. Uhum. É isso. Sexualizada também, né? Extremamente, sim. Tanto a mulher indígena como a mulher africana e como a mulher mestiça, né? Misturada. É um produto. É só um produto. Objeto. O corpo como mercadoria. Exato. Não deixaremos. Não serviremos. A gente Se tem que... depender da gente, não serviremos a isso. Claro que não. Temos muitas conversas ainda para fazer, né? A gente pode falar dessa temática sobre corpo e tudo. Vai ser bom. Alguém quer fazer mais com algum comentário? Sim, não? Então, vamos encerrar por hoje? Desculpa, eu tive que sair um pouquinho. O Aís também pediu desculpas. Aí eu voltei para poder me despedir. E a Karina, desculpe, eu não consegui ouvir tudo sua fala, mas eu tenho certeza que eu faço ideia do que a gente fala. Eu acho que nossos discursos, nós chegamos um momento, acho que sempre, né? Acho que quando nós fomos trazidos, né, os africanos foram trazidos para cá, eu acho que talvez um pouco de referência à amenização do sofrimento foi quando encontrou com os povos, os donos da terra, né? E eu não sei, posso estar falando coisas fora do que foi discutido aí, porque eu estava fora, mas eu queria falar. E, recentemente no meu canal, eu tenho às vezes convidado algumas pessoas. Já fiz 3 convites. Meu canal é sempre atenção, eu tenho seguidores pouco, não tenho essa coisa de ganhar dinheiro, nada disso. Eu gosto mais de compartilhar um pouco do que sei e tem uma galera que gosta, então para mim já está de bom tamanho. Se aumentar, melhor, né? Aí um amigo veio fazer uma maniçoba, né? E a maniçoba tem aquela questão, né? É paraense, é baiana, é africana, é indígena. E aí, no texto, a gente coloca como a comida afro-brasileira, afro-ameríndia, né? Afro-indígena. E aí teve um questionamento inclusive um professor universitário, pós-doutor aí, que disseram que... Porque o meu cunhado fez um comentário, que também é historiador, e aí ele falou dessa referência, né, africana. Aí essa pessoa desfez: vocês agora estão querendo levar tudo pro lado de que tudo, tipo assim, é tudo africano, tudo veio da África. Essa comida é muito mais indígena e portuguesa do que africana, né? Então, assim, a gente, quando eu falo a gente, né, porque se eles usou esse termo de que era indígena, era uma forma também de mais de que tirar a parte africana, porque eu questiono, eu digo não, ela pode ser, ela deve ser realmente uma junção de culturas, porque tem as charcuterias portuguesas. Aí eu pergunto, sim, mas quem é que adaptou as comidas, né? Principalmente as comidas populares, as comidas que
que hoje já não são tão populares porque são caríssimas. O povo pobre e assalariado não pode chegar em certos restaurantes e comer uma feijoada em alguns lugares, uma maniçoba em alguns lugares, uma moqueca em alguns lugares, porque já virou preço para turista estrangeiro, né? Então, assim, eles querem tirar sempre tudo que é nosso, né? Então, assim, acho que se a comida, os pretos aprenderam a fazer a maniçoba com os negros, acho que houve essa junção e a gente tem que dizer que é uma comida afro-indígena, né? Porque foram técnicas, né? Conhecimentos, adaptações, né? Porque a gente não tinha o que comer, a gente começou a juntar um monte de comida do que sobrava e foram virando para muitos dos pratos que tem hoje, inclusive a feijoada, né? E quanto a questão indígena, eu observo muito na televisão, né? Porque querendo ou não, a gente tem que assistir, até porque a gente precisa fiscalizar, né? O que é que estão fazendo, e eu fico abismado como ainda é muito pior, hoje ainda é pior, a representatividade do indígena. Não sei se é essa palavra, Karina, que eu falo, indígena. É o Sim, certo? sim. Obrigado. Eu acho que a representatividade indígena ainda é muito mais injusta, né? Porque além de sempre colocar aquela coisa de que o índio só pode estar ali, né? Na tribo, né? Que eu não acho nada, não acho errado, mas acho que pode mostrar que tem indígenas também estudando, fazendo mestrado, doutorado, né? E outras profissões. Mas ainda acho mais injusto do que com os próprios pretos, apesar de que eles ainda botam a gente em papéis, né? Agora que está mudando um pouquinho por causa dos gritos. Então acho que é o momento da gente se juntar, porque a representatividade tem que ser para todos e todas, né? E eu acho que eu vi agora está passando mesmo, né? Uma novela, uma reprise de uma novela de época. E aí outro dia eu estava vendo, porque a mãe do Aísso está aqui com a gente e ela assiste essas coisas. Eu estava vendo os índios, os indígenas representados por atores brancos, né? Então, se os pretos aí, lá na década de 50, não sei, 60, 50, faziam blackface, né? Pintavam os brancos de preto para fazer papel de preto. Hoje eles pegam os brancos e dão uma bronzeada na pele, né? Faz uma coisa e bota como atores representando indígenas, né? Será que não tem atores indígenas, né? Será que não poderiam, né? Acontecer esse investimento, né? E eu acho que o nosso grito tem que ser unido mesmo para que mude essas coisas e essas representatividades, né? Porque hoje todo mundo tem acesso, né? Quase todo mundo tem acesso a tudo, a televisão, a internet, e as crianças precisam se ver, né? Me desculpe se eu estou falando sair do eu cheguei depois, assim. Não, Mas eu é, acho muito importante. Inclusive nas escolas, quando eu converso com as crianças, né? Na verdade, quando eu chego, as crianças normalmente já têm um certo estranhamento. É claro que isso não é universal, depende muito de cada escola, né? De cada reflexão, enfim. Mas geralmente eles têm, que eles imaginam a figura do índio estereotipado. Então, quando eu chego nas escolas para conversar com as crianças, normalmente eles já ficam assim, né? Outras não, outras já têm acesso a outros tipos de reflexões, enfim. E nós conversamos justamente sobre isso, que o indígena, ele pode estar aldeado, ele pode estar numa aldeia, mas ele pode estar na cidade. Ao mesmo tempo, ele pode estar numa universidade, pode não estar, justamente para a gente desconstruir alguns imaginários, né? Que o indígena está somente na Amazônia, ainda tem isso, né? sim, Considerar, as pessoas acham que não tem, como o caso da Aurita Tabajara. E a Aurita Tabajara, ela inclusive tem um depoimento muito interessante, né, e muito triste, em que ela trabalhava numa escola de classe média, acho que em São Paulo, e as pessoas falavam que a questão do fenótipo dela não acusava que ela é indígena, que é outro ponto que a gente ainda tem que refletir. E a professora, chegando no dia 19 de abril, que é normalmente o único dia que dedicam, né, que para relembrar lembram, né? memórias, e de maneira ainda muito estereotipada também. Estereotipado. Ela chegou para a professora e falou: bem, eu posso conversar com as crianças, porque eu sou tabajara. E aí a professora falou: não, eu quero índio de verdade. Então, assim,
é algo que existe, é algo ainda, é um discurso ainda muito forte, né? E ela fala que não tem como ter o índio que veio do Ceará, porque índio só tem na Amazônia. Então, acho que também é um ponto importante para a gente pensar na questão da formação dos professores. É claro que isso é Isso é um muito mais... desserviço, né? Oi? Isso é um desserviço, né? Sim. É claro que isso é uma questão estrutural, mas tem que ser refletida também, ainda mais numa formação de professores, não só inicial quanto continuada. Então, é algo que a gente tem que superar, é de fato uma resistência diária, né? Então, é por isso que a literatura também a gente defende que ela deve ser presente na educação infantil, porque é justamente na educação infantil onde a gente entende que a criança tem menos preconceitos à questão literária mesmo, né? É. E essa tem sido uma das nossas lutas em relação à própria política pública de distribuição dos livros. Eu Então, nós... acredito. Desculpa. Pode falar. Quer Não, terminar? é isso que eu acredito que ninguém nasce, né? Tem aquela máxima que todo mundo fala, mas eu acho que é verdade. Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, né? Tudo é fruto de como você é educado, né? De como você educa suas crianças, né? Uhum. Então, se você não começa a educar suas crianças para eles entenderem de que todo mundo é igual a nível de, né, cidadão, com direitos, coisa e tal, mas que tem suas diferenças, suas particularidades, né, gostos diferentes, orientações sexuais, raça, né, como fala, né, tipo as separações de raça. E se você não diz que essas pessoas que são diferentes, né, por alguns aspectos, elas são iguais perante a lei, que têm os direitos, então vai acontecer de muitos cidadãos que estão aí hoje que matam um mendigo na rua tocando fogo, né, que apedreja, que mata, agride violentamente gays e pronto. Assim também vai para a questão religiosa, né? Uns não respeitam os outros, atacam terreiros, atacam centro de umbanda, atacam a igreja católica e outros, né? Sim. Infelizmente. É um E racismo de esferas, né? É. E como e que o é, Ailton... Karina, para as comunidades indígenas, assim, a questão da literatura indígena, tem alguma resistência de escrever, de ter essa escrita, já que é uma cultura que tem uma forte oralidade? Não sei como é que é isso. Sim, inclusive é uma coisa que é muito debatida, né? Se a escrita ela anula a oralidade. Tem muitas pessoas que perguntam em relação a isso. Então é algo que a gente vem dialogando porque uma não anula a outra. Só que nós temos também outras questões. O Daniel Munduruku, anualmente, com a Fundação Nacional do Livro, eles fazem concursos para que outros autores indígenas possam escrever e, a partir disso, começar uma publicação de novos autores indígenas anualmente. Porque nós temos um número por volta de 55 autores indígenas atualmente, mas esses tipos de concursos funcionam de maneira em que outros autores indígenas surjam, né, digamos assim, para também essa resistência ser fortalecida. E a questão da escrita mesmo, ela é uma resistência no sentido de escrever diante de olhares próprios. Então, ser escrita alfabética, assim como a entrada na universidade também, é um espaço em que eu posso lutar, é um espaço em que a presença indígena deve, de fato, permanecer, e é um dos caminhos em que tem que ser dialogado. Então, acho que a literatura indígena também cumpre esse papel de reapresentar outros autores indígenas. E autores contemporâneos, né, também, né? Sim. Inclusive mulher. A Julie Dorrico, ela tem um trabalho muito bacana de mapear também as mulheres indígenas, as autoras indígenas, porque era um número muito reduzido em relação aos homens, né? E agora ela e outras parentes também têm trabalhado para fazer edição de livros. A própria Aline Pachamama, com a editora dela, tem apresentado, né, algumas autoras indígenas. Então, tem sido bem bacana esse movimento em relação às mulheres indígenas. Que é bacana.
Mais algum comentário? Leandro? Sim, eu troco, sim. Quero animar. Não, muita coisa bacana aí que Karina, Mariana, Joseval têm trazido por agora nesse momento mais derradeiro aí do nosso encontro de hoje, né? Tantas coisas que ficaram comigo aqui, algumas eu pude anotar, outras eu vou levar no coração também. E eu nem sei agora, gente. Mas quando Karina fala de... E está na fala da Mariana e Joseval também, né? Quando Karina falou agora sobre... desculpe se eu cometi alguma gafe, algum erro, né? Que a cultura indígena é muito assentada na questão da oralidade, né? Vejo também aí, mais aí também, a questão afro, né? Afrodescendente, dos africanos, que é isso também, que é na oralidade onde a gente se baseia primeiramente, né? Então, como lidar com isso diante do tempo em que a gente vive hoje, das transformações, né? E das culturas que estão assentadas na oralidade. E me sinto feliz também por tu trazeres isso e por perceber que também a cultura indígena também na verdade eu sei, mas que bom, que bom. Então me sinto muito feliz porque é mais um ponto que me liga a esse povo que eu super tenho respeito, super acredito, super... Muito bom. Muito bonito. Obrigado. E a maioria dos escritores, Karina, esses escritores que você mostrou para nós, porque pensando onde eles residem, se eles estão mais aqui na cidade ou se eles estão mais nas comunidades. Aí pegando nisso, nessa pergunta de Luanda, Karina disse ali durante a sua fala que talvez conhecêssemos o Daniel, né, ou outros escritores. Eu não conhecia ninguém. Só para trazer para te dar como retorno assim. E eu anotei aqui, eu anotei muitos dos que tu trouxeste e vou buscar e vou no teu canal e vou ver coisas, mas eu não conhecia nenhum. Nós temos alguns que vivem na cidade, como o Daniel Munduruku, o Cacaverá, mas também temos alguns que vivem nas aldeias, como o Nancupé, Tupinambá, Fucaxó, como a Aurita Tabajara agora, que ela saiu do Ceará, aí foi para São Paulo e agora voltou para o Ceará. Então, nós temos uma diversidade nesse sentido, mas grande parte, em algum momento, foi para a cidade e fez esse movimento de retorno, até para conseguir ter um diálogo em relação à questão da edição e da publicação das literaturas. E em relação ao comentário do Leandro, certo, Leandro? Eu posso também, a Natália comentou, né? Eu vou enviar as referências para a Patrícia, que pode enviar para vocês, que eu acho que é bacana. Eu posso até enviar. O primeiro, na verdade, que eu indico sempre quando me perguntam é esse aqui do Daniel Munduruku, o Mundurucando 2. Mas eu vou enviar uma listinha para a Patrícia, que aí ela pode depois colocar no grupo, divulgar para vocês. Legal. E o Daniel Munduruku é considerado um dos maiores ativistas, né, da literatura indígena. Sim. Ele e o Cacá são considerados, né, os dois. E a Eliane Potiguara, ela já escrevia antes, né, da literatura indígena contemporânea. Ela já escrevia poemas. Então, também é um nome até anterior à literatura indígena contemporânea. Eu achei interessante essa história da territorialidade. Na questão da literatura, e isso acontece também nas artes, que o artista Jaider Isbel, que talvez você tenha ouvido falar, não sei,
Ele também criou a galeria de arte contemporânea dele. Eu acho incrível isso. Isso tem a ver com esse território, com essa postura de resistência, de afirmar um lugar, né? Um espaço, assim. E ele ter criado a galeria é muito interessante. É uma militância também, né? Sim, e é importante, geralmente nas conversas com os autores indígenas, eu sempre peço para que eles falem um pouco sobre o povo, onde fica localizado, porque além dessa diversidade de autores, nós temos esses Brasis, né? É importante a gente conhecer não só os autores, quanto também de onde eles falam. Então, quando a Aurita Tabajara ela fala do Ceará, o Ailton Krenak traz o Rio Doce, quando quando o Cacá Viraj recupera e fala da aldeia lá de São Paulo. Então, é importante que a gente vai identificando, na verdade, esses Brasis. E justamente quando a gente fala com as crianças, a gente consegue superar, ou pelo menos fazer uma tentativa de superação que os indígenas estão na Amazônia, que se eles não estão na Amazônia, não são indígenas. E trazer também outras figuras, né? Nós temos a Geni, que ela também é de São Paulo, nós temos outros ativistas que estão na universidade. Na verdade, a gente tenta superar, né, desconstruir categorias como a própria do Ailton Krenak, né, das subhumanidades. Né? Então, quando a gente traz esses sujeitos em outros espaços e também na aldeia, nós conseguimos dialogar também com a sociedade nacional no todo e justamente trazendo essa questão do território, que eu acho que é interessante. É interessante o Krenak também, né? Tá lá no Rio Doce e ter essa abrangência que ele já tem, né? Assim, muito grande. Sim. Muito, eu acho que todos conhecem ele, assim, né? Muito conhecido já. Muito solicitado, né? Fazer falas e tudo, né? Muito legal. Mais algum comentário? Não? Eu acho que a gente podia encerrar. Karina, quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço o convite. Eu acho que eu falei um pouquinho, passei um pouco do meu horário, mas eu agradeço muito por vocês terem compartilhado aqui junto comigo essa troca que é sempre muito bacana. Agradeço muito. Ai, nós também agradecemos muito, muito. Então a gente encerra por aqui hoje. Boa tarde para a gente conversar sobre o nosso livro, Mitos Canari. A gente conversa um pouquinho no início do próximo encontro, né? Que é um livro pequeno, acho que a gente pode conversar um pouco sobre ele no próximo encontro, e mais aquela leitura sobre mestiçagem, né? Que a gente ficou de fazer também. Tá bom? Muito obrigada, então, a todos. Obrigada. Que encontro, hein? Maravilhoso. Que encontro. Vixe. Obrigado, gente. Muito Saiu bom. faísca aí, gente. Adoro. Vamos manter adoro. contatos. Muito bom. Obrigada. Josival, volte com suas receitas aí. Vamos trazer esses pratos aí também. Karina, Vocês também. Diana, Natália, Vinícius. Por enquanto, dê uma olhadinha lá no canal. Ok. Tá bom. Pode deixar. Mas não esqueça. Procura lá. Não Eu vou esqueça mudar da o nome gente. do canal, mas por enquanto ainda não. Por enquanto é Ok. Joseval Santos, aí vocês Vou lá hoje. as Vamos receitas, procurar. comentem. E Sempre também estou o respondendo. canal quem não conhece ainda, mas acho que a maioria conhece, o canal da Karina, Literatura Indígena Brasileira. Anotamos. Tchau, gente. Obrigada. Foi muito bom. Muito rico. Axé. Beijo, gente. Tchau. Grandão. Axé. Axé. Vamos que vamos. Saravá. Saravá. Saravá, meu povo.